quando a gente gosta muito de alguma coisa, e tem, por exemplo, o Ikigai, né, que é uma ferramenta que busca reunir, né, as nossas capacidades com os nossos com aquilo que é natural para a gente fazer. E nós acreditamos muitas vezes de que a gente não consegue ganhar bem com algo que a gente tem facilidade, ou seja, nós somos educados para a gente precisa ganhar dinheiro, por exemplo, ser reconhecido com algo que dê muito trabalho. E não, né? Então, por exemplo, às vezes a gente pode transformar um negócio em algo que é muito fácil para a gente. O que é fácil para a gente? Né? Então, por exemplo, não vou viver de artesanato, mas que a gente tem uma visão, por exemplo, muito antiga de você poder ser dona ou dono de um império do artesanato. Por que não, né? A questão é, ninguém nos ensina a transformar a nossa paixão num negócio, né? E o negócio tem estruturas, né? Preparo, ninguém ensina você a vender o seu negócio. Então, qual é a nossa próxima jogada profissional? Porque nós temos profissionais em transição ou querem potencializar a sua carreira, né? Estão num momento de estagnação que a gente viu nos outros e querem qual é o próximo nível, né? Não apenas da sequência lógica de coordenador para gerente, de gerente para diretor, não. Mas qual é literalmente a próxima jogada em termos estratégicos, né? Profissionalmente agora quero ter uma experiência de Anywhere Office, né? O meu próximo passo profissional não tem a ver necessariamente com o cargo, mas tem a ver com a experiência. Quero começar a ganhar em dólar, quero começar a ganhar em euro, né? Para onde que eu vou, né? Ou eventualmente, né? Algumas pessoas dizem, quero abrir meu negócio, preciso sair do meu negócio atual. Não, pode ter os dois, né? Daí vai tomar as decisões em cima daquilo que traz paixão, né? Eu acompanhei há muitos anos atrás um cara, não vou falar o nome dele, claro, mas que ele é gerente de tecnologia de uma empresa de diagnósticos laboratoriais, né? A paixão dele era abrir uma casa de carnes. Isso foi antes da pandemia, né? Encontrou isso, mas chegou a pandemia e parou. Hoje o cara está com a casa continua lá na empresa de tecnologia, né, de análise laboratorial, e ele trouxe o seu know-how não é uma casa de carnes que chama bife, alguma coisa, o cara criou, olha só, trouxe o expertise do TI dele, ele criou um clube de assinatura premium que eles recebem cortes de carnes, não sei o quê. Meu Deus, o negócio dele tá bombando. Que delícia, né? Assim, você falando isso aí, e é uma coisa que eu tenho pensado, até o título do livro do Gustavo Caetano, Pense Simples, né? Acho que foi o Gustavo Caetano. Mas, assim, a gente está numa moda e um pensamento constante, principalmente a gente está envolvido com empreendedorismo, com coworking, e eu criei uma palavra nova aqui. A gente está na época da startupização, mais ou menos. Então, você só vai ficar rico se você abrir uma startup. Uhum. E não é isso. Você falou agora, o cara pode vender miçangas, pode vender carne. Né? O cara está lá, ele é gerente de TI, mas as pessoas precisam comer. Carne é um business. Um açougue é um business. Um estacionamento é um business. Uma loja de material de construção é um business. E muita gente está com essa mania agora de pensar que só startup é um negócio que é a romantização. Se você acompanha depois da quantidade de startups, quantas chegam a um primeiro investimento? É baixíssimo, né? Então, assim, que se romantizou quando você fala em empreendedorismo, startup. Cara, não vai, é raríssimo acontecer, né? Uma literalmente no 1 milhão, daí a pessoa vai ficar presa a esse romantismo, né? Então vou ficar rico. Não, aí acompanha. Mas aí eu vou até fazer uma entrada aqui, porque nossa, a gente falando poderia... Não, mas startup que eu gosto muito. E bom dia, eu sou o Lucas, você está aí no episódio 5, só para relembrar, né? Cara, já começou quente o assunto hoje. E quando a gente fala de startup, romantizou isso, eu acho que é interessante também, que se você é um startupeiro, fica ligado na dica que, cara, os fundos e a maioria dos investidores, eles investem no profissional, não na ideia. Porque assim, se aquela ideia não der certo, porque ela pode não dar certo por N motivos de mercado, alguma coisa assim, o cara tem que ser resiliente o suficiente para entender isso e mudar, né? Ele tem que ter essa habilidade. Então, os investidores hoje, eles olham muito mais para a capacidade de resiliência, de capacidade de adaptação desse empreendedor, desse cara startupeiro, ou seja quem for ali que está iniciando essa jornada, do que de fato a ideia em si, né? Então, e eu acho que isso tem muito a ver
com o nosso papo, né? Descobrindo sua próxima jogada. E porque é um constante, esse mundo, inclusive, é um constante aprendizado, pivota, é um constante, a gente chama de PDCA, né? Plan, Do, Check and Act. É constantemente um PDCA acontecendo ali. E acho que muitas vezes, né? Que como você estava falando, as empresas não dão certo, né? Numa primeira tentativa, numa segunda tentativa. E eu acho que, assim, isso, imagine, eu vou tentar atrelar os dois cenários agora, né? Imagine a gente, que nem o Gustavo falou, você só vai ficar rico se você abrir uma startup, só vai ganhar muito dinheiro abrindo uma startup, sabendo que tem essa cultura de pivotar. Quem já passou por isso sabe como é frenético meio a velocidade que as coisas acontecem, e ao mesmo tempo você tá com um viés de que, meu Deus, eu estou trabalhando isso, mas não é isso que eu quero, e o que eu quero, na verdade, falam que é muito, né, muito difícil correr e tal, que é muito transição. Então, cara, a pessoa ela fica até com medo, né, até porque ela, dependendo do momento de vida dela, ela depende de outras pessoas, dependem dela, né, também. E aí eu acho que como é que a gente faz, né? Como é que faz as estratégias, então, para a gente conseguir... Poxa, que nem esse teu amigo que teve, o teu conhecido que teve, que é o gerente de TI, abriu a casa de carnes. E a gente vem desse mundo que o Gustavo falou, startup que deixa rico, mas ao mesmo tempo a gente vê um monte de neguinho quebrando, indo atrás de investimento que é difícil pra caramba e não consegue. E aí a pessoa às vezes está no emprego dela lá e, poxa, mas aí se eu quiser ir para esse mundo, será que eu vou ter que sofrer esse caminho e tal? Mas é aí que eu acho que entra, né, a resiliência, a maturidade emocional, enfim, N coisas que ela vai se sobressair dessas dificuldades. E daí é independente do setor, né? Eu acredito que isso vai acontecer. Quando esse profissional me procurou bem antes da pandemia, né? Por essa insatisfação profissional, né? Aquilo que ele estava fazendo não trazia mais a satisfação, né? Profissional. E aí o questionamento daquela época era, será que eu preciso sair do meu emprego? Né? Mas olha, eu cheguei num cargo de gerência, como é que eu vou... Vai ser isso antes da pandemia, né? Como é que vai fazer essa transição? Meu Deus, eu preciso me demitir para abrir o meu negócio? Né? E tem uma frase que eu gosto muito, né? Trazer clareza nos traz a visão de possibilidades. E as diferentes possibilidades, cada uma delas tem oportunidades, né? E nesse processo de clareza, né? Ele foi lá descobrir a sua paixão por carnes, né? Gosto de fazer churrasco. E foi assim, mas, poxa, como é que eu levo isso? E conheço outras pessoas ali falando naquela época, né? Que apreciam também, ele viu uma necessidade no dia a dia dele, né? E a pergunta, né, que a grande maioria das pessoas não se faz, né, que muitas vezes tem um questionamento que diz assim, né, para mim é muito fácil fazer certa coisa, mas eu não ganharia dinheiro com aquilo, né? E a pergunta que a gente deve se fazer é, como a gente tornar aquilo que é fácil para nós, que é natural para nós, que a gente tem paixão, um negócio rentável, lucrativo, que expanda. E foi em cima disso, né, que com este profissional chegamos nesse ponto. Como tornar isto um negócio? E aí ele trouxe a sua expertise na área de tecnologia, né? E hoje é uma casa de carnes, né, que através de uma mensalidade, né, leva as pessoas que assinam este produto, né, cortes diferentes, e ensina as pessoas a utilizar esses cortes, né? Então, sabe, churrasqueiros não oficiais, mas que gostam de churrasco, percebeu que cada vez cresce mais. Qual é o ponto? Principal, quando a gente está pensando numa oportunidade de negócio crescer, a nossa ideia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a romantização, né? Eu quero chegar lá na ponta. E quando falamos, por exemplo, em novos negócios, startups, mundo do empreendedorismo, tem a grande maioria das imagens que a gente recebe isso, o cara andando, a gente falou em outro podcast, né, o dublê de rico. O que está mostrando é só sucesso, mas será que é isso mesmo? Será que esse sucesso é de verdade? Será que foi tão fácil assim? Não sei, né? Pode ser, pode não ser. O importante é conhecer a realidade, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é desromantizar o processo, né, de tornar a nossa paixão um negócio. Existem etapas. Essas etapas vão depender da nossa realidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que acabou super jovem, 20 e poucos anos, não tem nenhum dependente, tomar decisões, vai ter uma certa liberdade que eu, por exemplo, poxa, já quase chegando aos meus 40, casado com filho, numa dinâmica de... Provavelmente a minha dinâmica
vai fazer com que eu tome outras decisões. Não é mais fácil ou menos fácil. Existem dinâmicas da sua realidade, né? E você precisa ter em consideração a sua realidade, que essa realidade vai permitir que você tome certas decisões, né? Então, um profissional que está com 30 e poucos anos, 40, 50 anos, né? Que está eventualmente precisando, querendo se reinventar profissionalmente, né? Abrir um negócio. Primeiro é entender qual é a sua dinâmica, né? Qual é o seu dia a dia, qual é a sua realidade. A partir disso, né, começar. O que na sua necessidade básica, né? Porque a gente já quer abrir um Airbnb, a gente já quer abrir, sabe? E você próprio falou, né? Os investidores, eles veem o potencial comportamental que essa pessoa tem, porque se a gente acompanha essas histórias, né, de empreendedorismos, né, de unicórnios, o primeiro negócio não foi Airbnb. O próprio Zuckerberg, né? Claro, é outra dinâmica, tinha outra estrutura, mas o cara começou a fazer... O Facebook não foi o seu primeiro negócio, foram várias tentativas. O que fez o Zuckerberg ou outras referências que a gente... Até startups aqui do próprio Brasil, Curitiba em consideração, foi a sua capacidade de se reinventar, né? De, ao longo do crescimento, perceber, aqui é uma necessidade. Essa necessidade não está sendo preenchida. Ou é preenchida só de uma parte muito pequena, né? O que a gente deve é, literalmente, pensar grande, como se fala no mundo das startups, né? Pensar na transformação que a gente quer gerar. Mas a gente olhar para o hoje. Qual é a minha realidade hoje? Qual é a mudança que eu vou fazer hoje, né? Eu cada vez mais falo para profissionais que estão em transição de carreira. Hoje o que posiciona, o que agrega valor na carreira de alguém não é o tempo que passou em certo cargo, né? Hoje, 10 anos de coordenador, de gerente, hoje, na dinâmica de hoje, não significa nada. O que hoje vai fazer com que você, o valor que você tem como profissional seja percebido pelo mercado, né? É qual é a transformação que você gera através desse trabalho. E essa transformação é através dos resultados. Que resultados que você gera? Como é que você pode dizer, olha, fiquei 6 meses em tal empresa e eu ajudei a trazer este resultado, né? Eu fiquei 1 ano e ajudei a trazer este resultado. Olha, eu passei nos últimos 2 anos em 4 empresas. Nas 4 empresas eu ajudei a trazer isso. Isso é hoje que vai fazer a diferença. Não é necessariamente o título ou a formação que você tem, não é a certificação que você tem. Claro que elas são importantes, claro que elas mostram, né, que você se interessou, que você quis investir, né? O que eu estou dizendo aqui, que uma formação, um título, um MBA, uma pós-graduação, né, não garantem que você é um profissional, né, que agrega resultados que fazem a diferença. Sim. Tem gente que tem PhD em alguma coisa, mas na prática, no mundo real, não consegue sair da teoria, não consegue sair do mundo controlado, não é nem teoria, mas do mundo controlado, né, do mundo acadêmico, vamos dizer assim. Então a gente brinca, né, tem muito PhD que se você colocar 1 mês numa empresa de verdade, lidando, não consegue sustentar. Por quê? Porque normalmente, né, eu estou fazendo bem abrangente aqui, claro, né, gente? Mas em ambientes controlados, você controla literalmente a situação. O público ideal. A gente não tem... O público muda de um dia para o outro, a necessidade muda, né? As próprias empresas hoje estão requestionando, principalmente o efeito pandemia, que planejamentos muito longos não fazem mais sentido. Então, hoje o planejamento de uma organização de longo prazo é 1 ano, né? Médio prazo é 6 meses e curto prazo, ou dependendo, é 3 meses ou 1 mês. Por quê? Porque pode acontecer uma outra situação de mercado e muda tudo, e daí, mas eu tinha para ter 2030. Gente, você não faz ideia do que vai acontecer daqui a final do ano. Então, você tem que ser muito mais flexível, você tem que ser muito mais aberto. Não é à toa que hoje cada vez mais, né, se valoriza a capacidade de um profissional lidar com mudanças, né? Você mesmo trouxe esse exemplo, né? O quanto eu sou capaz de enxergar, né, construtivamente as mudanças. Sabe, na minha experiência, área de TI, profissionais que trabalham de tecnologia, o grande desafio comportamental dessas pessoas é a flexibilidade e a resiliência. As pessoas de TI, que normalmente o pessoal brinca, né, diz assim, são um pessoal mais de números, mais fixos, são pouco abertos à mudança. Na verdade, todos esses anos trabalhando com profissionais, né, também dessas áreas, os profissionais de TI, seja front desk, né, seja em qualquer área dentro, eles têm uma pouca resistência, uma pouca abertura
para lidar com frustração. E sabe qual é a causa raiz? Veja uma dinâmica, um exemplo. Muitas vezes esses profissionais trabalham em projetos que levam tanto tempo, que precisa tanto trabalho. Os caras colocaram o sangue lá para vir um dia ou outro e o cliente dizer assim, não é mais isso, precisa mudar. Que, meu Deus, é um filho. Se você pergunta para profissionais de TI, tô gerando um filho aqui no projeto. Então, muitas vezes, não mudou tudo, agora isso aqui não serve, não era bem isso. Meu Deus, eu coloquei meu sangue naquilo. Esta é a causa raiz. O profissional não consegue, ele tem uma visão muito do projeto. Esses profissionais, uma forma, né, de ajudar esses profissionais é ajudar contexto. O impacto deles não está apenas no projeto. O legado que eles deixam através do seu trabalho é no negócio funcionando, é no negócio sendo implantado, é no feedback do cliente. Quando eu mudo o foco desse profissional e eu ajudo esses profissionais a enxergar que o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho não está só no projeto, né? E que o projeto não deu certo, não era isso que eu queria, não é uma falta do profissional, mas esse profissional dizer, ok, eu consegui mexer aqui e entreguei para o cliente, esse é o trabalho desse profissional. E aí eu consigo trabalhar a resiliência, a flexibilidade emocional, a abertura para mudança, que hoje eu colocaria essas três como sendo as principais necessidades, né? Pontos a desenvolver em profissionais atrelados à tecnologia, né? Porque normalmente, vou dizer bem abertamente, nesse sentido, são muito rígidos de uma forma geral, né? Então, quanto mais eu ajudo esses profissionais a se abrir para enxergar o lado construtivo, com mais velocidade, conseguem se adaptar às mudanças. E aí se conecta com o que você diz. Como é que eu vou investir dinheiro, tempo, expectativas num profissional que tem tanta resistência a mudar quando o mercado, quando o cliente diz aquilo que nós fizemos é ótimo, mas não faz mais sentido agora, precisamos mudar. Se eu ficar apegado a uma visão pontual e não entender as mudanças, eu fico preso. Se o investidor da startup perceber essa resistência, né, ou a pouca abertura, né, deste profissional, não vou colocar meu dinheiro em alguém que vai trabalhar 1 ano construindo um negócio e depois colocou, né, um MVP, ok, funcionou, mas levamos em grande escala e não era bem aquilo, precisamos repensar o negócio. Se você ficar lá, não vou colocar meu dinheiro, meu tempo, minhas expectativas, trazendo essa realidade para o nosso dia a dia, né? Quando a gente acompanha as pesquisas, eu pessoalmente acompanho, né, os pontos a desenvolver os profissionais, a mentalidade, a nossa forma de pensar hoje é o nosso bem mais precioso. E quando a gente coloca não apenas no ambiente profissional, mas na vida, mas quanto profissionais, quanto mais a gente trabalhar a nossa abertura para as coisas diferentes, a nossa flexibilidade, para a gente, sabe quando você diz assim, antes falar a frase, vou dar um passo para trás, as pessoas compreendiam como algo negativo, né? Mas dá um passo para trás. Cara, dar um passo para trás significa você ganhar distância para enxergar um ponto de um ponto de vista diferente. Então, dar um passo para trás, dependendo do contexto, ele é estratégico para aquilo que você quer. Para repensar, olha, antes estou olhando aqui da frente. Se eu dar um passo para trás, eu consigo ter um campo de visão maior. Eu consigo repensar, isto aqui faz sentido para mim? É desta forma que eu quero fazer? Olha, será que eventualmente muitas pessoas profissionalmente estagnadas, porque elas percebem, sabe, profissionais que sabem, a gente vê aqui no próprio coworking, né? Pessoas que sabem muito bem, sabe, são empreendedores que sabem bem o que fazer, conhecem o seu produto como ninguém, né? Afinal foram elas que construíram, mas elas ficam travadas porque não sabem dar o próximo passo. Exatamente porque elas estão aqui, ela precisa dar esse passo para trás, ganhar amplitude de visão para conseguir ver possibilidades diferentes daquela que ela está fazendo, né? Tanto no seu negócio, olha, não tinha pensado que eventualmente poderia atingir um outro segmento, né, do meu público-alvo, tem uma outra persona, né, que um nicho dentro para quem não está nos ouvindo e não conhece, público-alvo geral, e dentro do público-alvo temos diferentes personas. Uma persona literalmente a materialização de alguém que tem uma necessidade X, né? Então, desse meu público-alvo, temos várias diferentes personas com necessidades diferentes.
às vezes a pessoa esquece de enxergar que no seu negócio ela está tão visada numa necessidade que se ela ganhar amplitude de visão, ela consegue enxergar, nossa, tem outras pessoas que têm outras necessidades e que eu poderia passar a oferecer alguma coisa, né? Então, o que a gente precisa quando nós falamos, né, sobre uma próxima jogada profissional, muitas vezes, a grande maioria das vezes, buscarmos sair dessa pressão do dia a dia, né? Então, dar o passo para trás de forma estratégica, né? E em que momento eu faço isso, né? Como saber que eventualmente eu preciso dar esse passo para trás, que na verdade não é para trás, porque você dá um passo para trás, vê uma possibilidade e dá um pulo, né, que te leva para um outro momento. E, eventualmente, por exemplo, dentro da carreira, se você se percebe que está estagnado, né, que você diz, meu Deus, eu não consigo sair disso aqui, eu só vivo para trabalhar, não é uma vida legal. Viver para trabalhar, sabe, não tem perspectiva nenhuma, né? Onde você se vê na tua carreira, no teu dia a dia, daqui a final do ano, onde você se vê daqui a 2 anos, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Se você não tiver clareza, né, porque não parou para pensar, esse é um momento prático para dizer, olha, eu vou dar um passo para trás para ver que possibilidades existem, né? Que outras possibilidades, né? Se o teu negócio, chegou uma hora que você diz, não consigo ver mais oportunidade de crescimento, me sinto sozinho. Esses são momentos, eu chamo do momento da estagnação, né? A zona, o espaço da estagnação é quando você literalmente não consegue sair dessa dinâmica do dia a dia, né? Que tem um falso movimento, porque a gente acredita que está fazendo muita coisa, mas na verdade não está fazendo, está preenchendo o tempo, né? Ah, não, mas eu fiz, tive não sei o quê. Mas isso tudo que você está fazendo está te levando para onde? Se você não tiver clareza, esse é o momento para você começar a se questionar.